Tragédia! Aconteceu hoje às 12 horas. Um aviso celestial foi desprezado. Não foi um eclipse, não foi um trovão, foi algo que tocou o invisível e, mesmo assim, foi ignorado por olhos humanos. Uma mulher de joelhos no chão, no meio de uma cozinha vazia, com a mão tremendo sobre o terço. Ela viu o sinal, ela sentiu o chamado, mas ninguém escutou. E agora? Será que você vai repetir o erro dela? Vai fingir que nada está acontecendo, mesmo quando seu coração já não dorme em paz? Talvez você ache que tudo isso é exagero. Talvez você tenha se acostumado com o silêncio de Deus como se fosse algo normal. Mas tem algo que você precisa entender antes que seja tarde demais. Quando os céus se movem, o tempo também se move. E hoje, exatamente ao meio-dia, uma brecha espiritual se abriu e quase ninguém percebeu, porque estavam ocupados demais, reclamando da vida, murmurando dentro do peito, repetindo os mesmos lamentos de ontem, sem perceber que a resposta já estava vindo. Você sente como se estivesse vivendo no automático? Acorda, cansada, dorme com peso no peito, sente falta de algo que não sabe explicar? Pois então, escute. Essa ausência que você carrega não é falta de sorte, não é tristeza comum. É sede, é fome daquilo que o mundo não entrega. Tem algo além desse vazio, e hoje você tem a chance de acessar. Mas atenção, não são todos que terão coragem de abrir os olhos para isso. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero, poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe! Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você lembra da última vez que sentiu paz de verdade? Não uma distração passageira, mas aquela paz que acalma até as mãos trêmulas? Há mulheres que assistem isso agora, com lágrimas nos olhos, porque sabem que não estão bem. Sabem que algo dentro delas está desmoronando em silêncio. E mesmo assim, continuam em pé. Mas até quando? Até quando vai suportar tudo sozinha, calada, com o sorriso fingido nos almoços em família? É por você que esse sinal chegou. E ele não veio em gritos, não veio com trovões. Veio em forma de aviso, sutil, como uma brisa que arrepia a alma. Mas só quem está atento sente. Só quem tem o coração cansado consegue perceber. Você já parou para pensar que talvez isso aqui não seja apenas mais um vídeo, mas uma resposta que o céu te enviou? Já pensou que sua fé pode estar sendo testada neste exato segundo? Se você chegou até aqui, talvez seja porque algo te chamou. Talvez porque seu espírito já sabia. Então, pare e ouça de verdade. Não se distraia agora. Não olhe para o lado. Você sente isso? Essa sensação no peito? Não é à toa. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Há histórias que não foram contadas. Há revelações que ficaram escondidas. Padre Pio deixou sinais, mas poucos entenderam. Agora, em tempos de confusão e medo, esses sinais estão voltando à tona, como se o próprio céu estivesse implorando por atenção. Mas a maioria vai ignorar. Vai continuar rolando a tela,
Vai fingir que não sentiu nada. E depois, quando a dor bater mais forte, vai perguntar: por que comigo? Não é com você, é com todos. Só que alguns acordam a tempo. Outros, o depois, às vezes, não vem. Eu sei que essas palavras machucam, sei que mexem em feridas antigas, mas você prefere continuar fingindo que está tudo bem ou encarar de vez essa dor e buscar cura? Você prefere manter esse sorriso sem alma ou aceitar que talvez, só talvez, esteja na hora de mudar? Você já se sentiu esquecida até por Deus? Já teve dias em que pensou que nem suas lágrimas eram vistas? Que ninguém, nem do céu, parecia te notar? Então entenda, você não foi esquecida. Você foi separada. Separada para algo maior, mas que exige coragem. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. A maioria das pessoas está distraída demais com as dores do corpo para ouvir os gritos da alma, mas não você. Porque mesmo em silêncio, mesmo escondendo as lágrimas, você sente que existe algo além. Você percebe o que os outros não veem. E talvez por isso a dor tenha sido maior para você. Talvez por isso o sofrimento nunca foi normal. Talvez porque você foi escolhida. Você sente que está sendo observada por algo que não é daqui. Como se, mesmo sozinha no quarto, existisse uma presença. Isso não é loucura, isso não é fraqueza, isso é um chamado. É como se os céus estivessem te rondando, esperando só um gesto, uma resposta, uma abertura. Mas cuidado, se você fechar o coração agora, pode não ter outra chance. Padre Pio avisou. E não pense que isso é só para quem reza muito. Não, isso é para quem já passou pelo vale, para quem sabe o que é orar chorando, para quem já quis sumir, mas ficou por causa dos filhos, para quem já sentiu Deus se calar, mas continuou crendo mesmo assim. E esse tipo de fé, essa fé muda destinos, quebra maldições, cura o que ninguém vê. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E quando você acordar amanhã e tudo parecer igual, lembre que não está. Algo foi movido hoje, algo foi acionado. Você acha que é coincidência ter clicado nesse vídeo justamente agora? Não é. E se você ignorar isso, a dor vai voltar mais forte, o vazio vai se aprofundar. Mas se você aceitar, se você der um passo de fé, então o hopeful milagre pode começar. Silenciosamente, agora mesmo. Aí onde você está. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que disseram. O céu ainda te vê. Deus ainda te escuta. E Padre Pio ainda intercede. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas. Mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. Mas não vá embora agora. Tem algo que você ainda precisa ouvir, e talvez seja justamente isso que vai mudar tudo.
Você já percebeu como certas dores parecem não passar nunca? Como se fossem fantasmas que andam com você, que te acordam à noite, que te fazem perder o apetite, que, sabe, tiram a cor das pequenas alegrias? Essas dores não estão aí à toa. Elas foram deixadas como sinais. Sinais que você cede, ignorou por medo, por vergonha ou simplesmente porque ninguém te ensinou a ouvir. Você cresceu acreditando que ser forte era aguentar tudo sozinha, que chorar era fraqueza, que demonstrar cansaço era pecado. Mas a verdade, aquela que ninguém te contou, é que a alma tem limites. E quando ela chega no fim, ela grita de formas silenciosas, uma doença que aparece do nada, um acidente estranho, um ataque de pânico que ninguém entende, um choro que brota no meio da madrugada sem motivo. Mas não é sem motivo, nunca é. Tem algo acontecendo por trás do que seus olhos veem. Algo se move no invisível. E talvez você esteja vivendo exatamente o que foi profetizado, o tempo em que os sinais seriam dados apenas àqueles que sentissem. E se você sente, então você já sabe. Agora, o que você vai fazer com isso? A maioria vai continuar ignorando. Vai dizer que é só um vídeo, só palavras. Vai fechar essa aba e voltar para sua rotina de dor mascarada. Mas você não foi chamada por acaso. Tem algo aí dentro de você que ainda não foi destruído. Uma chama que, apesar do vento da vida, ainda não apagou. E essa chama, mesmo pequena, ainda é suficiente para atrair o olhar do céu. Mas cuidado, porque o tempo está encurtando. Há avisos sendo dados por todos os lados, em sonhos, em dores físicas sem explicação, em pressentimentos estranhos, em mensagens que se repetem. Você já notou? Já percebeu como nos últimos dias algumas coisas têm se repetido? Palavras, nomes, sentimentos. Isso é o céu tentando falar. E quanto mais você ignora, ferror vem a dor. E a dor não vem para te destruir. Ela vem para te tirar da ilusão. Porque tem algo pior do que sofrer. É se acostumar com o sofrimento. E muitos já fizeram isso. Se habituaram ao peso. Se acostumaram ao silêncio de Deus. E acham que isso é normal. Não é, não pode ser, não deve ser. Por isso, se você chegou até aqui, respire fundo. Porque o que eu vou dizer agora não é fácil. Você foi marcada espiritualmente. Alguém da sua linhagem, talvez sua avó, sua mãe ou até mais atrás, fez uma oração pedindo proteção para as futuras gerações. E essa oração chegou até você. Mas se você continuar ignorando esse chamado, essa promessa pode se perder. Sim, ela pode desaparecer. Porque promessas divinas precisam ser ativadas com fé, com atitude, com entrega. Quantas vezes você sentiu um arrepio inexplicável, uma vontade de orar do nada? Choro que brotou no meio de uma conversa simples? Isso são janelas espirituais se abrindo. Não é emoção, não é hormônio. É o espírito tentando te acordar. Mas se você continuar dizendo, depois eu resolvo isso, o tempo pode não te esperar. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva. Hoje Deus falou comigo em silêncio. E quando você acordar no meio da noite e não souber por quê, não ignore. Pode ser o céu tentando te alertar sobre algo que está prestes a acontecer. Algo que vai afetar sua vida profundamente. Mas você pode se preparar. Você pode mudar o rumo agora. Só que precisa decidir, porque cada segundo perdido é um milagre que se distancia.
Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Agora, pense em quantas vezes você quase desistiu. Em quantas vezes você olhou para cima e perguntou: onde está Deus agora? E Ele estava lá, mas esperando que você enxergasse, porque Deus não invade, Ele chama. E Ele está chamando agora, mas você precisa ouvir, precisa aceitar que está machucada, precisa parar de fingir que dá conta de tudo sozinha. Você já se sentiu como se estivesse vivendo no lugar errado, com as pessoas erradas, no tempo errado? Isso é sinal de que sua alma está desalinhada com o seu propósito. É sinal de que você parou no tempo espiritual. E agora, tudo ao seu redor começa a ruir. Não porque Deus quer te castigar, mas porque Ele precisa te mover. E quando cede, tudo desmorona. É sinal de que uma nova estrutura está para nascer. Mas só se você permitir, só se você aceitar. E a aceitação começa com um gesto simples: parar, reconhecer a dor, abrir o coração e buscar as respostas certas. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. E não pense que isso é para os santos. Não, isso é para você, com seus erros, com suas dúvidas, com seus medos. Porque foi exatamente por isso que Padre Pio deixou essas palavras. Palavras que estavam escondidas, silenciadas, guardadas para um tempo como esse. E se você sente um nó na garganta agora, saiba, é a sua alma reagindo. Ela sabe que precisa de cura. E essa cura começa pela escuta. Escute com o coração. Feche os olhos se precisar. Mas não vá embora. Não se distraia, porque esse momento é único. E o que você fizer agora vai ecoar nos próximos anos da sua vida. Você se lembra do seu primeiro medo? Aquele que te marcou na infância? Talvez tenha sido a perda de alguém, talvez um grito, um abandono, uma dor escondida. Pois saiba, o medo foi a semente, mas agora a colheita é sua decisão. Você pode continuar alimentando a árvore do trauma, ou pode podar isso com fé e coragem, mas precisa começar. Você já percebeu como certas palavras mexem com você? Como cura, perdão, milagre, te fazem engolir seco? É porque o seu espírito reconhece aquilo que você esconde. E hoje ele está implorando por algo. Não é mais um vídeo. Não é mais um conteúdo qualquer. É um resgate. Um resgate do que sobrou de você. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você sente medo de perder alguém? Medo da morte? Medo de não ser lembrada? Isso não é fraqueza. É um sinal, um lembrete de que seu coração precisa de um abrigo que o mundo não oferece. E esse abrigo é espiritual. Não se compra, não se pede, se recebe. Mas somente quem está de coração limpo e pronto. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Não é um acaso. É intervenção. E você vai precisar decidir o que fazer com isso. Vai continuar fingindo que está tudo bem? Ou vai reconhecer que chegou ao fim da linha da força humana?
e agora precisa do toque divino? Você está prestes a receber uma resposta, mas ela só virá se você não fechar seu coração. Não distraia sua atenção agora. Continue, fique. O que vem a seguir não é para qualquer um. É para quem foi separado. É para quem aguentou calado por anos dores que ninguém viu. Quantas vezes você guardou lágrimas só para não preocupar os outros? Quantas vezes engoliu a própria dor porque não queria ser um fardo? Você aprendeu a se calar, a sorrir por fora, enquanto sangrava por dentro. Mas o céu vê o que ninguém mais vê. E acredite, o céu não está em silêncio. Ele está gritando por você. Mesmo quando você já não sente mais forças nem para pedir socorro. E esse grito está chegando agora, neste exato instante. Se você sentiu algo diferente nas últimas frases, então já começou, já está sendo tocada. Sabe o que é mais assustador do que o sofrimento? É se acostumar com ele. É quando a alma se acomoda no escuro, quando a dor vira parte da mobília da casa. Você não nasceu para carregar esse peso. Você não foi criada para viver esmagada pela tristeza. Mas o tempo, os traumas, as promessas quebradas, tudo isso foi te afundando até você acreditar que isso é o normal. Mas não é. E por isso, algo vai acontecer nos próximos dias, algo que pode virar sua vida de cabeça para baixo, a depender do que você fizer hoje. Tem algo que está prestes a ser revelado, um segredo espiritual. Um recado que você precisava ouvir há muito tempo. E quem ignorar vai sentir as consequências no corpo, na mente, nos relacionamentos. Porque quando a alma grita e ninguém ouve, ela encontra outras formas de se expressar. Às vezes em doenças, às vezes em acidentes, às vezes em perdas que vêm sem explicação. E tudo isso podia ser evitado se houvesse escuta. Você tem sentido sua saúde mudar sem motivo? Tem sentido um peso nos ombros que não sai com descanso? Isso não é cansaço, isso não é idade, isso é sobrecarga espiritual. E ela precisa ser quebrada. O céu está pedindo passagem, mas se você resistir, vai ser como lutar contra uma avalanche com as próprias mãos. Não resista, receba, hoje, agora. Não é só você, tem milhares de pessoas vivendo exatamente o que você está vivendo, mas em silêncio. Mulheres que foram fortes a vida toda e agora choram escondidas. Homens que sustentaram famílias e hoje têm medo de dormir. Pessoas que já viram de perto o abismo e ainda assim continuam de pé. Mas só continuar não basta. Agora é hora de se libertar. Porque continuar em pé por fora, com a alma despedaçada por dentro, não é vida, é tortura. Você já percebeu como os sonhos diminuíram? Como antes você sonhava com coisas simples e hoje mal consegue planejar o dia seguinte? Isso é sinal de desgaste espiritual. Seu espírito está sufocado, sua luz está sendo apagada pelas dores não tratadas. Mas ainda dá tempo, ainda há um fio de esperança. E esse fio está aqui, agora, passando por você. Não ache que você é fraca, porque, mesmo ferida, você continuou. Mesmo sem apoio, você seguiu. Mesmo sem respostas, você orou. E talvez você ache que ninguém viu isso, mas o céu viu. E hoje é o dia da resposta. Só que essa resposta não virá como você imagina. Ela virá de dentro para fora. E vai doer, porque vai te confrontar. Vai te lembrar de tudo o que você enterrou para sobreviver.
mas é nesse confronto que mora a cura. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois, confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Você já se perguntou por que certas coisas sempre dão errado para você? Por que, mesmo tentando fazer tudo certo, os caminhos se fecham? Isso pode não ser apenas coincidência. Existem laços espirituais sendo passados de geração em geração, maldições familiares, votos não quebrados, pactos que foram feitos sem que você soubesse. E tudo isso está cobrando preço agora. Mas a libertação é possível, só que precisa de uma decisão, parar de ignorar os sinais. E não pense que isso é superstição. Existem feridas que não são visíveis, mas sangram todos os dias. E essas feridas precisam de algo mais profundo do que remédios ou conselhos. Precisam de intervenção divina. Precisam de luz espiritual. E você está diante dessa luz agora. Não deixe escapar. Você acha mesmo que é por acaso que tudo vem dando errado? Que os relacionamentos quebram sem motivo? Que a paz nunca dura mais que alguns dias? Que a alegria escapa pelos dedos? Isso é sinal de que há fearful, algo no invisível te amarrando. Mas quando você acessa as palavras certas, orações certas, no tempo certo, tudo muda. E essa mudança pode começar agora. Não espere mais, não adie mais. Há fearful promessas que estão expirando. E se você continuar ignorando, não vai apenas perder a oportunidade, vai abrir espaço para que fearful, o mal, avance. E quando ele entra, não sai fácil. Proteja sua casa, proteja sua alma. Comece por você. Cran. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Preste atenção. Nas próximas 72 horas, você pode receber uma visita inesperada. Uma ligação que muda tudo. Um sonho que parece real demais. Não ignore. Tudo isso são formas de comunicação espiritual. Mas para entender esses sinais, seu espírito precisa estar desperto. Se estiver dormindo, tudo passará despercebido. E quando você acordar, já será tarde. Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já sentiu como se algo te observasse enquanto dorme? Já acordou com um peso estranho no quarto? Isso pode ser espiritual. Isso pode ser uma batalha invisível acontecendo à sua volta. Mas só vence quem está protegido. Só vence quem está consciente. E o que você faz agora determina se você será guardada ou vulnerável. Quantas vezes você disse, não aguento mais? E mesmo assim continuou? Isso te faz forte. Mas a força sem direção vira exaustão. E é isso que tem te adoecido. Você não precisa continuar assim, mas precisa aceitar ajuda. E essa ajuda já está aqui. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E não importa o quanto você ache que está sozinha, porque mesmo agora, enquanto você ouve isso, há anjos se movendo ao seu redor. Você pode não vê-los, mas eles estão esperando uma decisão. E essa decisão é sua. Vai,
Continuar com as mesmas dores? Ou vai se abrir para a cura? As próximas palavras que você ouvir podem ser a diferença entre permanecer no escuro ou ser alcançada pela luz. Você não precisa entender tudo, só precisa sentir. E se você sentiu até aqui, é porque sua alma já reconheceu a verdade. Não pare agora. O que vem a seguir é ainda mais forte. Não feche esse vídeo, não agora, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser o divisor de águas entre continuar sobrevivendo ou, enfim, começar a viver de verdade. Você sente que sua vida anda girando em círculos? Que tudo que começa bem termina com dor, perda ou solidão? Já reparou como as mesmas dores se repetem, como um ciclo invisível que ninguém consegue explicar? Isso tem um nome: prisão espiritual. E o mais perigoso é que ela é silenciosa. Vai te prendendo aos poucos até que você se acostuma com as correntes. Você foi ensinada a engolir tudo calada, a ser forte, a se doar até não sobrar nada de si mesma. E talvez tenha feito isso por décadas. Mas agora, no fundo da sua alma, uma parte sua está pedindo socorro. Está cansada, está exausta de manter as aparências enquanto grita por dentro. E esse cansaço, se não for ouvido, vira doença, vira insônia, vira pânico, vira aquele vazio que ninguém entende. O inimigo não age com pressa. Ele espera você se enfraquecer emocionalmente, espiritualmente, até que se torne vulnerável o suficiente para permitir que a dor entre e se instale como se fosse parte de quem você é. E quando você percebe, já não sabe mais quem é, já não tem mais forças para lutar. Mas o que o inimigo não conta é que basta um único gesto de fé, um só, para que tudo comece a ruir. Um passo sincero, uma rendição. E isso pode começar agora, aqui. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem superar dores imensas, enquanto outras se afundam com dores pequenas? Não é sobre força, é sobre preparo espiritual, é sobre discernimento, sobre saber onde pisar quando o chão começa a ceder. E se você chegou até aqui, é porque você foi separada, não para sofrer, mas para vencer. Só que essa vitória só virá se você despertar agora. Talvez você não saiba, mas muitas das dores que você carrega não são suas, são espirituais. Vieram de antepassados, de palavras malditas lançadas sobre sua vida, de pactos feitos sem a sua permissão, de sentimentos guardados por tanto tempo que se transformaram em nó. E esse nó, se não for desfeito espiritualmente, se transforma em correntes. E as correntes te impedem de ver a luz. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça, como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Você sente que está no fim da linha, que não aguenta mais uma decepção. Isso é um alerta. É como se a alma estivesse batendo na porta, pedindo para ser ouvida. Mas o mundo ensina o contrário. Ensina a calar, a fingir, a seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Só que tem horas em que fingir não resolve mais. Tem horas em que o espírito precisa ser tratado. E o tratamento começa com humildade. Reconhecer que, sozinha, você não vai conseguir. Você tem sentido sua casa pesada? Como se o ambiente tivesse mudado? Como se houvesse algo pairando no ar? Isso também não é à toa.
A energia espiritual de um lar é reflexo da alma de quem vive ali. Se você está ferida, o ambiente também se fere. E se o inimigo encontra uma fresta, ele entra. Começa com discussões banais, depois vem a distância entre os familiares, depois o silêncio. E o silêncio é onde ele age. Padre Pio sempre alertou sobre os últimos tempos. Disse que viria um período onde as pessoas se afastariam da fé, da oração, da verdade espiritual. E quando isso acontecesse, a escuridão avançaria rápido demais. Você sente que estamos vivendo isso agora? Então entenda, essa é sua chance, sua única chance de se levantar, de proteger o que ainda pode ser salvo, de impedir que o inimigo leve o que você ainda tem. Quantas vezes você já sentiu um firfo, arrepio inexplicável, como se alguém estivesse te observando? Ou sonhou com rostos desconhecidos que pareciam te avisar de algo? Isso são sinais. O mundo espiritual está em alerta, mas só aqueles que estão atentos vão entender. O resto vai continuar achando que é só coisa da cabeça. E quando perceberem o que ignoraram, já será tarde. No comentário fixado está o livro de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois, confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. E você? Vai continuar fingindo que não sente nada? Que está tudo bem? Vai seguir tentando resolver com a força do braço o que só pode ser quebrado com séria força espiritual? Você pode enganar os outros, pode até enganar a si mesma, mas sua alma, ela já sabe, ela sente, e ela não vai mais te deixar dormir em paz enquanto você não ouvir esse chamado. Você já percebeu como algumas pessoas morrem de forma estranha, repentina, como se algo as tivesse arrancado antes da hora? Ou como algumas famílias carregam a mesma dor por gerações, como se fosse uma herança? Isso é real. São laços que precisam ser quebrados. São dores que precisam ser tratadas na raiz. Mas para isso, alguém precisa se levantar. Alguém precisa dizer, chega! E esse alguém pode ser você. Você sente medo de morrer? Medo de perder tudo? Medo de ficar sozinha? Esses medos não são fraqueza, são avisos, são sinais de que algo precisa ser restaurado. Você já percebeu como algumas pessoas morrem de forma estranha, repentina, como se algo as tivesse arrancado antes da hora? Ou como algumas famílias carregam a mesma dor por gerações, como se fosse uma herança? Isso é real. São laços que precisam ser quebrados. São dores que precisam ser tratadas na raiz. Mas para isso, alguém precisa se levantar. Alguém precisa dizer chega! E, Hope, esse alguém pode ser você. Você sente medo de morrer? Medo de perder tudo? Medo de ficar sozinha? Esses medos não são fraqueza, são avisos, são sinais de que algo precisa ser restaurado. E esse medo pode ser vencido, mas não com palavras vazias, com armas espirituais, com oração verdadeira, com fé ativada. E é isso que está sendo oferecido a você agora. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Não espere o pior acontecer. Não espere perder alguém para começar a orar. Não espere ser quebrada para então buscar cura.
Deus não quer te ver quebrada. Ele quer te ver curada. Mas a cura exige decisão, exige entrega. E você já adiou demais. Você já colocou todo mundo na frente. Já tentou cuidar de tudo. Agora é sua vez, sua hora. Não pense que você não é digna. Não pense que já pecou demais, que já errou demais. Deus não está te chamando por mérito, está te chamando por misericórdia. E essa misericórdia é o que te trouxe até aqui. Você não clicou nesse vídeo por acaso, você foi conduzida. E se chegou até esse ponto do vídeo, é porque algo no invisível está clamando pela sua alma. Atenda esse clamor. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você sente que está sozinha, que ninguém entende, que até Deus parece distante? Isso é mentira do inimigo. Deus nunca esteve tão perto. Ele está tentando entrar, mas você precisa abrir, precisa escancarar essa dor, precisa deixar ele agir. E o primeiro passo é reconhecer. Eu preciso. Depois disso, o milagre começa. Você surpreendeu, ainda vai se surpreender com o que está para acontecer, mas apenas se decidir agora, não depois, não amanhã, agora, porque amanhã pode não existir. E as promessas de Deus são como sementes. Elas precisam de solo fértil e do tempo certo. Se você não planta, passa, e outras virão, mas não para você. Não, se você desistir agora. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Não se iluda com a calmaria. O mundo espiritual está em guerra, e se você não estiver protegida, será atingida. Mas há uma armadura sendo oferecida agora, uma chance de se blindar, uma oportunidade de vencer antes mesmo da dor chegar. Mas você precisa agir, porque ficar parada também é uma escolha. E é isso que o inimigo quer, sua passividade. Não subestime o silêncio, porque é no silêncio que o mal se instala. Não é nos gritos, nos escândalos ou nas tragédias visíveis que o inimigo mais trabalha. Ele age na rotina, no automático, no "tá tudo bem", dito com um sorriso forçado. Ele se esconde atrás dos "depois eu resolvo", dos "isso passa", dos "Deus sabe o que faz", ditos com fé quebrada. E enquanto você se engana com essas frases, ele vai se alimentando da sua distração. Você está distraída? Seja honesta. Quantas vezes nos últimos meses você parou para sentir sua alma? Não o corpo, não as contas, não os filhos. A alma. Aquele lugar dentro de você que ninguém vê, mas que te acompanha em todos os silêncios. Porque é ali que o verdadeiro campo de batalha se trava. E se você perdeu o controle da sua vida, é porque essa guerra já começou há muito tempo e você ainda não percebeu. Se você chegou até aqui, há uma razão mais profunda. E talvez você já esteja sentindo uma inquietação, um aperto, uma angústia que cresce à medida que as palavras penetram. Isso não é manipulação. Isso é o Espírito Santo tocando. Porque o que você precisa ouvir agora não é fácil, mas é necessário. Você foi escolhida. E escolhidos não têm vida comum. Eles são sacudidos, testados, quebrados, para que sejam reconstruídos da forma certa. Mas reconstrução dói. Exige que velhas estruturas desabem, que máscaras caiam,
que a verdade venha à tona. E muitos preferem continuar na mentira, porque a dor da verdade assusta, mas a dor da mentira mata. E talvez você esteja vivendo sobre a mentira de que já tentou tudo. Não, você não tentou. Você apenas resistiu demais. E agora, o céu está insistindo pela última vez. Você sente peso nas costas? Uma angústia que parece não ter origem? Uma culpa por coisas que você nem entende direito? Isso é sinal de que sua alma está oprimida, que está sendo sufocada por opressões que vieram de tempos que você nem lembra. Pode ter começado na infância, pode ter sido transferido dos seus pais, pode ter vindo por meio de palavras lançadas. Mas o que importa agora é que você pode romper. Atenção, o livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Você ainda tem medo da morte? Você ainda vive achando que vai perder alguém de forma inesperada? Isso não é paranoia. É a sua alma tentando te alertar de que há portas abertas no mundo espiritual que precisam ser fechadas. Mas portas não se fecham com pensamento positivo. Se fecham com oração verdadeira, com renúncia, com entrega total. E talvez você tenha passado anos fingindo que sabia como se orava. Talvez tenha aprendido rezas, rituais, fórmulas. Mas oração verdadeira não se lê, se sente. Oração é o grito da alma que já não sabe o que dizer. É o sussurro no travesseiro molhado. É o "me ajuda", murmurando no banheiro enquanto o mundo acha que está tudo certo. É ali que Deus entra. Sabe por que muitos não conseguem sair do fundo do poço? Porque estão tentando escalar com as próprias mãos, sem corda, sem apoio. E é impossível subir sozinho. A subida só acontece quando alguém joga algo de cima. E esse algo é o que está sendo oferecido a você agora, mas você precisa agarrar, porque se você hesitar, pode cair mais fundo. Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já sonhou com alguém te chamando? Já acordou com o coração acelerado, suando, mas sem lembrar de nada? Esses não são apenas sonhos, são manifestações espirituais. São tentativas do céu, ou até mesmo do inimigo, de acessar sua mente enquanto seu corpo descansa. Mas se você não estiver blindada, esses acessos continuam noite após noite. E a sua paz desaparece sem que você perceba. Acordar no meio da noite sempre no mesmo horário, sentir que tem algo no quarto, sentir que alguém está te observando, isso não é imaginação. São marcas espirituais. O mundo espiritual está mais aberto do que nunca. E se você está sendo atacada, é porque carrega uma promessa. Só ataca quem tem algo precioso. Só persegue quem tem um chamado. O inimigo não se incomoda com os mortos espirituais. Ele teme os vivos. E você ainda está viva. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você quer saber o que está vindo? Quer saber o que os olhos humanos não estão vendo? Então fique até o fim, porque há uma revelação que precisa ser dita. Padre Pio avisou.
Ele disse que um tempo viria, um tempo de confusão, de escândalos, de doenças invisíveis, de mortes inexplicáveis, de destruição emocional em massa. Ele falou disso, mas disse também que haveria um povo separado, que um grupo seria poupado, um grupo que não se calaria, que não se dobraria. E você está sendo chamada para ser parte dele. Mas cuidado! O chamado não é garantia de permanência. Muitos são chamados, poucos permanecem, porque permanecer exige fé, e fé exige renúncia. Você está disposta? Está disposta a largar o que te prende? A sair da rotina tóxica que só te afunda? A deixar relacionamentos que já te mataram por dentro? A abrir mão do orgulho e dizer, eu preciso de ajuda? Não pense que você tem tempo. Não ache que isso pode esperar mais uma semana. O tempo não está mais no nosso controle. E a verdade é que existem pessoas morrendo hoje, agora, nesse instante, e que não ouviram o que você está ouvindo. E você ainda tem tempo, ainda tem ar nos pulmões, ainda tem uma chance. E essa chance é agora. Crença. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você sente que está à beira de algo? Como se algo estivesse prestes a acontecer? Isso é discernimento espiritual. Mas se você ignorar esse discernimento, ele se apaga. E depois, você passa a viver sem direção. Vira presa fácil, andando em círculos, batendo em portas erradas, entregando seu coração a pessoas erradas, confiando em, promessas vazias. Você quer sair disso? Quer realmente mudar? Então comece assumindo o que você sente. Pare de dizer, tô bem. Comece a dizer, estou quebrada, mas quero ser curada. É assim que milagres começam, com honestidade. Deus não se move onde há fingimento. Ele se manifesta onde há verdade. E a verdade é que você ainda tem tempo, mas não por muito tempo. Cada palavra que você ouviu aqui foi preparada para atravessar camadas da sua alma que ninguém mais alcança. Porque só você sabe o que carrega, só você sabe o que esconde, e só você pode dizer sim. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que fechem o acesso. Depois confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. E ainda não acabou. E se você está sentindo peito apertado, o coração mais acelerado ou uma vontade repentina de chorar, não lute contra isso. Essa reação que você sente agora não é fraqueza. É a resposta da sua alma reconhecendo a verdade depois de anos adormecida. Porque, no fundo, você sabe, algo dentro de você vem gritando por socorro. E o que você está ouvindo aqui não é um simples aviso. É um chamado direto à sua essência. Aquela parte mais escondida, mais ferida, mais ignorada de si mesma. Você lembra de quando parou de sonhar? Lembra de quando deixou de acreditar que as coisas poderiam mudar? Aquele dia em que olhou no espelho e não se reconheceu mais? Você não ficou assim de um dia para o outro. Foram anos de feridas pequenas, acumuladas, de silêncios engolidos, de gritos abafados, de orações que pareciam não passar do teto. Mas hoje você entende. O que parecia ser abandono era preparação.
Deus nunca te deixou. Ele estava esperando você estar pronta para ouvir o que nem todos suportam escutar. E agora você está ouvindo, está sendo confrontada. E sabe por quê? Porque os dias de ilusão acabaram. Você chegou num ponto onde não dá mais para fingir. Ou você desperta agora, ou corre o risco de afundar com tudo o que construiu. Sua casa, sua fé, sua família, sua saúde. Nada disso está seguro se você continuar negligenciando o estado da sua alma. Você sabia que há pessoas que vivem possuídas por dores que não são delas? Que carregam raiva que veio de outra geração, que choram por coisas que não sabem nomear. Isso tem nome: maldição hereditária espiritual. E se você sente que está carregando um peso que não entende, pode ser isso. Pode ser algo que veio pela sua linhagem e que agora te persegue sem descanso. Mas há como quebrar, só que precisa de coragem e de atitude. E você já esperou demais. Sabe aquelas vezes em que tudo parece estar bem, mas dentro de você há uma sensação de morte iminente, de perda, de angústia profunda? Isso não é coincidência. Isso é uma misteriosa luta invisível entre o que o céu quer te entregar e o que o inferno quer roubar. E sim, há forças tentando paralisar a sua mente, secar sua fé, esvaziar sua esperança. Mas elas só vencem quando você silencia sua alma. Peixe é um avisor. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você já sentiu que perdeu tempo demais confiando em pessoas erradas, dando amor a quem só te sugou, semeando esperança onde só havia terra seca? Então, por que você continua repetindo o mesmo padrão? A verdade é que há um espírito de repetição em ação, e ele prende pessoas em ciclos de dor. Começa com um trauma, depois vira um padrão. Depois, uma prisão emocional. E quando você acorda, já perdeu anos, décadas e às vezes até sua identidade. Mas se você está aqui agora, ainda há chance. E essa chance tem hora, tem limite. Porque o mundo espiritual não espera. Ele se move em tempos que você não controla. E quem perde o tempo certo, perde portas que talvez nunca mais se abram. Não é para assustar, é para acordar. Porque as lágrimas que você derramou até aqui, elas precisam ter um propósito. E talvez seja agora que esse propósito começa a fazer sentido. Você já reparou como algumas pessoas simplesmente apagam? Como se deixassem de existir mesmo estando vivas? Isso acontece quando a alma se desliga, quando ela para de lutar, quando ela já não vê sentido. E você, quantas vezes esteve a um passo disso? Quantas vezes você olhou o abismo e pensou: se eu cair, ninguém vai notar? Mas alguém notou. E é por isso que você está aqui, porque você não foi esquecida, foi separada. E com os separados, Deus é intenso. Ele exige tudo, mas entrega tudo também. Só que antes da restauração, vem a ruptura. E essa ruptura dói, porque ela exige que você deixe o que te destrói. Mesmo que isso inclua pessoas, vícios, crenças, mágoas que você carrega como troféu de sofrimento. A cura não entra onde a dor ainda é protegida como identidade. Fogo. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo.
Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que fechem o acesso. Depois, confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Você já foi vítima de palavras que te feriram profundamente? Palavras ditas por quem deveria te proteger. Talvez você ainda esteja presa à voz de um pai que te desprezou, de uma mãe que te ignorou, de um parceiro que te destruiu com gestos e silêncios. E essas palavras viraram a voz dentro da sua cabeça, aquela que te sabota, que te impede de ver valor em si mesma, que te faz duvidar até da sua fé. Mas você pode silenciar essa voz, hoje, agora. Porque quando Deus fala, o inferno se cala, mas só escuta quem decide parar tudo, silenciar tudo, desconectar do mundo, fechar a porta do quarto e dizer: fala comigo, Senhor, eu estou ouvindo. Esse simples gesto pode quebrar décadas de dor, mas só se for sincero, só se for inteiro. Porque orações feitas por obrigação não tocam o céu, mas um sussurro verdadeiro, feito com o cerro, coração despedaçado, move montanhas. Você sente nervoso, misterioso, que algo está para acontecer? Como se o mundo estivesse à beira de fervor, algo terrível? Não é só a sensação, é espiritual. Está nos sinais. Tragédias repentinas, doenças que surgem do nada, pessoas se afastando sem explicação, crises inexplicáveis em todos os setores. Não é coincidência, é cumprimento de avisos que foram ignorados por tempo demais. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você está sendo preparada para um tempo onde só sobreviverá quem estiver firme espiritualmente. Não basta ir à igreja, não basta saber versículos. Vai ser necessário discernimento. Vai ser preciso ouvir a voz do céu, mesmo quando tudo estiver em silêncio. E se você não treinar isso agora, quando o caos chegar, será tarde. Padre Pio sabia disso, e é por isso que ele deixou mensagens ocultas, palavras guardadas para dias como hoje. Não são palavras doces, são palavras duras, mas libertadoras. E estão disponíveis para quem tiver coragem de ler, de sentir, de obedecer. Poucos terão acesso, menos ainda terão fé, mas quem tiver, verá milagres. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. E agora é sua vez de decidir, de ficar ou fugir, de ouvir ou ignorar, de se curar ou continuar se enganando. Porque a escolha é sempre sua, mas as consequências são eternas.